Mais um vídeo aqui do nosso canal, mais um vídeo aqui da 8ª Câmara Arbitral. E hoje não estou sozinho. Hoje trouxe um fera aqui, um advogado, árbitro, especialista, árbitro aqui da nossa Câmara antigo, está comigo aqui, está com a gente aqui desde o início da Câmara, doutor Antônio Diniz. Doutor Antônio Diniz, ele é advogado, administrador, árbitro, muita experiência, bastante experiência, né? Especializado nessa área civil, franquias, né? Doutor Antônio? Várias ações aí nesse ramo franquia, né? Exatamente, várias sentenças também, né? Várias causas que eu já peguei, já complexas, outras mais fáceis. Uma média aí de... Uma experiência aí mais ou menos de uns 10 anos, 13 anos já de... Só na parte de franquia. Tá, só na parte de franquia. Só na parte de franquia. Tá, porque aqui na Câmara deve ser o quê? Uns 18 anos, mais ou menos, né? Que a Câmara vai fazer 20. Exatamente. Né? Por aí. Né? Exatamente. Legal, então, doutor Antônio, muito bem-vindo. Agradeço Obrigado. Aqui, né, a sua presença, para você nos brindar, né, com esse seu conhecimento, com esse vasto conhecimento que você tem, né? E hoje vou falar de um tema muito interessante, pelo menos eu acho, e muita gente também acha, porque foi, doutor Antônio, pedidos. Muita gente ainda pediu para a gente falar desse tema, que é um tema importante aqui para nós, árbitros, né? Para a Câmara Arbitral, para todo mundo que lida nessa área, né? Que são os títulos executivos judiciais, né? E os extrajudiciais. Exatamente. Né? O que a gente vai falar hoje? Sobre esse assunto, a diferença de ambos, né? Exatamente. Não é isso? Exatamente. A palavra, então, está contigo, doutor Antônio, por favor. Eu posso até começar falando, né? Título executivo, o nome já está dizendo, judicial. É um documento emitido pelo Poder Judiciário. Ele é emitido por meio de uma sentença, uma decisão ou uma ordem judicial. Esse é o título executivo judicial. E esses títulos, eles estão elencados no artigo 515 do Código de Processo Civil. E como a gente está falando de arbitragem, especificamente a gente vai falar do inciso 7. São títulos executivos judiciais. Nem o artigo 31 da Lei de Arbitragem fala, ele é omisso no finalzinho, que a sentença arbitral é um título executivo, mas é judicial. O artigo 31 fala que, daqui a pouco eu vou entrar no artigo, ela tem uma lacuna lá no finalzinho. É extrajudicial ou judicial? As pessoas ficam, mas a sentença arbitral está no Código de Processo Civil, no artigo 515, dos títulos executivos judiciais. Agora, há discussões, porque a arbitragem é um processo externo do Poder Judiciário. Por que a sentença arbitral é um título executivo judicial? E ela cai nessa categoria? E eu vou entrar agora. Boa pergunta. Exatamente. Já que o título é judicial e a arbitragem... E nós, a arbitragem é extrajudicial, por quê? Porque exatamente o que explica isso é a Lei 9.307 de 96, no artigo 35, que ela fala que a sentença entre as partes produz o mesmo efeito da sentença produzida pelos órgãos do Poder Judiciário. E quando é executada, ela produz título executivo. Olha o finalzinho, judicial. Não é extrajudicial, é judicial. Então, isso acaba essa dúvida de título executivo judicial, que eu vou falar um pouco mais do trâmite lá na frente. Entendi. Seria o artigo 31. 31, que expressa exatamente, acaba com essa dúvida. Mas por que a justiça é privada e ela é um título judicial, mas aonde a gente encontra isso? A própria lei fala isso. Certo. E no Código de Processo Civil também fala, né? Como você falou aí, não é isso? Exatamente. Código de Processo Civil elenca como título executivo judicial, no inciso 7º, a sentença arbitral. Mas como a dúvida fica, mas por quê? A sentença arbitral, se é justiça privada, e é externa ao Poder Judiciário. Mas aí entra na Lei 9.307, de 96, o artigo 31 acaba com isso. Que a sentença arbitral produz entre as partes seu sucessor o mesmo efeito de uma sentença produzida pelos órgãos do Poder Judiciário. E quando ela é executiva, constitui título executivo judicial. Entendi.
Aí a gente pode falar um pouquinho dos títulos executivos extrajudiciais. Não, sim, com certeza. O que é o título executivo extra? O nome está falando. Ora, não é emitido pelo Poder Judiciário, mas tem força executiva. Exemplo, o artigo 784 do Código de Processo Civil, ele fala de todos os títulos, né? Duplicata, cheques, nota promissória, contratos de financiamento, empréstimo. São mais ou menos 12 títulos. Mas é interessante falar que no inciso 12 é pertinente a outros títulos. Tem outros títulos que não está inserido ali. Exemplo, contratos de honorário. A Lei 8.906/94 fala. Cédulas de crédito bancário. A Lei 1.093 de 94 fala, dentre outros. Então, gente, e o que acontece? Os títulos executivos extrajudiciais não podem ser confundidos com judicial. O título executivo judicial nada mais a execução judicial nada mais é do cumprimento da sentença. E tem os requisitos do cumprimento, mandar pagar. O extrajudicial, o nome está dizendo, o artigo 784 fala letra de câmbio, nota promissória, duplicata, não fala em sentença arbitral. E nem não sentença judicial. Nem sentença judicial. Debênture, assinatura de escritura pública, contrato de garantia de hipoteca, contrato de seguro de vida, isso é outra coisa. São extrajudiciais. E a sentença arbitral é judicial. É um cumprimento de sentença. Aí a gente pode, como eu já falei mais ou menos, são 12 títulos extrajudiciais, a gente pode ver que ambos os títulos podem ser utilizados para a garantia do cumprimento de obrigações. E tem, caso não cumpra, não seja cumprido, pode ser objeto de execução judicial. Os dois. A execução judicial, como o nome está dizendo, é o cumprimento de sentença. E ela é reconhecida, a execução judicial ela é conhecida como título judicial e extrajudicial. Agora a gente pode falar um pouquinho do trâmite do processo de execução judicial e o processo de execução extrajudicial. Como é feito? Isso. Você tem um título na mão e o outro você também tem uma nota promissória, um título de crédito na mão, que é diferente de uma sentença arbitral. Mas como é o trâmite? Como eu falei, o título executivo judicial nada mais é do que o cumprimento da sentença, é um procedimento judicial que faz com que a decisão judicial seja efetivamente cumprida. Você não tem que já entrar, você já tem um título na mão propriamente dito. Você não tem mais discussão, não é isso? Não tem mais discussão. Já tem uma sentença dada. Já tem uma sentença dada. Aí, até mesmo porque fala quais são os requisitos do cumprimento de sentença. Qual é o requisito? O requisito do cumprimento de sentença é exatamente a existência de um título executivo judicial. É a sentença arbitral. Prolatada pelo árbitro. Documento com ordem judicial que dá à parte vencedora os meios legais para garantir a execução que ficou decidido na arbitragem, por exemplo. E o artigo 515 fala, como eu já falei, dos títulos executivos extrajudiciais. E quais são as fases de cumprimento da sentença de pagar uma quantia de acordo com o Código de Processo Civil? A requerimento do credor. O procedimento se inicia com a parte credora. O credor está com o título na mão. Essa petição deve demonstrar de forma discriminada e atualizado o valor a ser executado. O artigo 524, ele diz isso. O requerimento previsto no artigo 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter. Aí fala inciso 1, né, nome, 2, o índice, 3, enfim. São trâmites que eu estou falando do cumprimento de sentença. A intimação do devedor, para o devedor cumprir espontaneamente a sentença em 15 dias. A impugnação da sentença, sem a necessidade de nova intimação do devedor e de oferecer a garantia em juízo. A execução forçada, não havendo pagamento, da expedição de mandado de penhora e avaliação. E o que é a impugnação ao cumprimento de sentença? É a defesa do executado. Finalizado o prazo de pagamento espontâneo,
o executado terá 15 dias úteis, olha só, o Código de Processo Civil fala em dias úteis, para alegar os vícios elencados no parágrafo 1º do 525 do Código de Processo Civil. A impugnação de sentença não tem efeito suspensivo automático, diz o parágrafo 6º do artigo 525 do Código de Processo Civil, que diz que é necessária a requisição do executado. Para quê? Garantir o juízo, demonstrar a relevância dos seus fundamentos e demonstrar risco grave, lesão, caso haja o prosseguimento da execução. Mas qual o prazo do cumprimento da sentença? Tem que ter um prazo. No caso de condenação em quantia certa, o Código de Processo Civil determina 15 dias para o pagamento voluntário da dívida. Olha só, voluntário. A maioria das vezes não será pago, porque as pessoas tentam forçar, o advogado tem isso e tal. Após esse prazo, sem a quitação voluntária, terá início automático o prazo de 15 dias para o oferecimento da impugnação. Esses prazos são sucessivos e ininterruptos. Inclusive, já teve aqui o STJ no RESP 188.05.91, ele já falou sobre isso. Agora a gente fala do cumprimento de condenação ao pagamento de pensão alimentícia, por exemplo. São 3 dias para pagar o débito, provar que fez, justificar a impossibilidade de efetuá-lo. O cumprimento de condenação em quantia certa pela Fazenda Pública. São 30 dias para impugnação à execução. Cumprimento de condenação de obrigação de fazer ou não fazer, olha aí. Transcorrido sem cumprimento o prazo definitivo em sentença e não havendo êxito nas medidas necessárias, aplica-se o prazo de 15 dias para apresentação de impugnação. Cumprimento de condenação de coisa para entrega da coisa, prazo definido já na sentença. E o que acontece se a sentença não for cumprida? Aí que é interessante que entra a gente. Uma sentença arbitral não for cumprida. Não ocorrendo pagamento voluntário em 15 dias, a partir da intimação, será aplicada uma multa de 10%, que incidirá sobre o valor devido e também serão fixados 10% de honorário advocatício. Como é previsto no artigo 523, parágrafo 1º do CPC. O juiz não possui qualquer decisão sobre a alteração dessa incidência. Em seguida, o cartório inicia a execução forçada, com a expedição do mandado de penhora e avaliação. Isso é importante. Já está com a sentença na mão, título executivo judicial. Aí já a gente pode também entrar num ramo também, o cumprimento de sentença para prestar alimentos, por exemplo. Essa decisão reconhece a obrigação de prestar alimento regida pelo 528 ao 533 do CPC. Esse procedimento será adequado para execução de provisórios e definitivos, mas só pode empregado para execução de dívidas recentes, sendo as 3 parcelas imediatamente anteriores à execução e das que venceram ao longo do processo. Está falando no artigo 528, parágrafo 7º. O devedor será intimado pessoalmente no prazo de 3 dias. Para quê? Ele efetue o pagamento, prove que já pagou, apresente justificada da impossibilidade de não pagar. No caso que não cumpra a decisão judicial processada, o juiz decreta a prisão do executado pelo prazo de 1 a 3 meses. É isso, mais ou menos, como funciona a execução de título judicial. Aí a gente pode falar agora como funciona do extrajudicial. Isso, extrajudicial, isso. Até porque, doutor Antônio, eu já tive alguns casos aqui de advogados, né, que falam, não, eu não preciso passar pela arbitragem, pelo procedimento arbitral, né, porque os meus clientes todos têm contratos. Então, se a pessoa não cumpre, eu já entro executando direto. Explica como é que funciona isso. A diferença, né, se ele tivesse uma sentença arbitral com esse contrato, que ele vai executar também. Então, esse contrato, pelo que eu entendi, é extrajudicial. Exatamente. Não é isso?